Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte e Fios Crochê e na aula de hoje eu trouxe o passo a passo detalhado de como fazer essa bolsa toda feita no fio de malha. Uma peça muito econômica, já que você vai precisar de apenas um rolinho de fio de malha. Todo o material utilizado para fazer essa peça e as medidas estão aqui na descrição do vídeo. Na descrição você também vai encontrar o link do Telegram. Se você ainda não faz parte, entra no grupo para ficar por dentro de todas as novidades. E também tem o meu Instagram. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar fio de malha premium. Esse daqui é o fio da Meliá. Ele tem 35 milímetros e é a cor fúcsia. Agulha de crochê número 7. Um coração passante, que eu vou utilizar como enforcador da minha bolsa. E uma alça de corrente da sua preferência. Vou iniciar a minha bolsa fazendo um total de 10 correntinhas. Faço aqui o meu nozinho inicial, deixando ele bem firme aqui na minha agulha e a partir de agora vou subir 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz aqui as minhas 10 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar preenchendo com pontos baixos, pegando nessas laçadas esses gominhos que se formaram atrás de cada correntinha. Esse primeiro eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de subida. Então eu pulo o primeiro, entro no segundo, passando a minha agulha por baixo desse gominho. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei a altura, fecho o meu ponto, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo. Venho para o ponto do lado, passo a agulha por baixo do gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei a altura, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto. Sigo fazendo pontos baixos até chegar aqui no meu último ponto. Cheguei aqui no meu último ponto e aqui eu vou começar a fazer a curva da minha base oval. Então, no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar 4 pontos baixos juntos. Já tenho o meu primeiro, volto com a minha agulha no mesmo espaço, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, faço o meu segundo, volto mais uma vez, faço o meu terceiro. Vou virando o meu trabalho para ficar mais fácil de colocar os pontos e faço aqui o meu quarto e último ponto. Dessa forma. Esse fiozinho que eu deixei lá no início do meu trabalho, eu vou escondendo ele entre os próximos pontos. Tenho aqui os meus 4 pontos juntos, formei a minha curva, venho para o próximo ponto e vou trabalhar ponto baixo. Eu passo a agulha por baixo da correntinha, das 2 alcinhas da minha corrente, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei a altura, faço ponto baixo. No próximo ponto, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, dei a altura, fecho, fazendo ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base até chegar no final da minha carreira. Tô chegando aqui no meu último ponto, trabalho um ponto baixo. E aqui do meu outro lado, eu já tenho um ponto baixo, então eu preciso colocar um total de 3 pontos, junto com esse outro pontinho, vai totalizar os 4. Fiz aqui o meu segundo, 1, 2, faço o meu terceiro e faço o meu quarto e último ponto. Finalizei a minha curva. Esse quarto ponto, ele cobre essa minha correntinha de subida e é exatamente assim que precisa ficar. Ele sempre vai cobrir essa correntinha de subida. Vou fazer o meu fechamento, estico a minha laçada, tiro a minha agulha, modelo meu trabalho para ganhar formato
E eu vou introduzir a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo sozinho. Esses 4 pontos que eu tenho aqui na minha curva, eu não vou utilizar agora. Eu vou começar a trabalhar a partir desses pontos que eu fiz que ficaram sozinhos. Então, na correntinha que se formou em cima do ponto sozinho, eu passo a minha agulha de trás para frente, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto, vou diminuir essa laçada para que ela fique menor, do mesmo tamanho das minhas correntinhas. Venho com a minha agulha no centro do ponto, o ponto que está sozinho, como eu já falei, esses 4 pontos eu não vou trabalhar agora. Passo a agulha no centro do ponto. Vira o trabalho para ver se a agulha está saindo no lugar correto, ela precisa sair no meio desse Vzinho. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que está vindo lá do rolo e puxo tudo aqui para frente. Dei altura, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Vou trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar aqui na minha curva, onde eu vou iniciar os meus aumentos. Coloco a agulha no centro do ponto, sempre olho na parte de trás, pesco o fio que está vindo do rolo, dei altura, fechei o ponto. No pontinho do lado, passo a agulha no centro do ponto, dei altura, fecho o ponto. Um ponto para cada ponto de base até chegar aqui na curva. Cheguei aqui nos meus pontos da minha curva. Para cada ponto que eu trabalhei aqui dentro dessa curva, eu vou colocar um aumento. Aqui eu tenho 4 pontos, então nesses 4 pontos eu preciso trabalhar 2 pontos juntos. Vou introduzir a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, fiz o meu primeiro ponto baixo centrado, volto no mesmo lugar porque eu preciso trabalhar um aumento e faço o meu segundo ponto baixo centrado. Fiz aqui o primeiro aumento da minha curva. Venho para o ponto do lado, o segundo ponto onde eu vou trabalhar o meu segundo aumento. Passo a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo do rolo, faço 1, volto no mesmo lugar, faço 2. Venho para o meu terceiro ponto para trabalhar o meu terceiro aumento, passo a agulha no centro do ponto, faço 1, no mesmo lugar, faço 2. Cheguei aqui no meu quarto e último ponto, vou trabalhar o último aumento também. Faço 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. A minha curva vai ficar assim. Venho para o próximo ponto, os pontos que estão sozinhos e trabalho um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar na minha curva. Cheguei na minha curva, vou trabalhar o meu primeiro aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Venho para o ponto do lado e trabalho o meu segundo aumento. 1, 2, o meu terceiro ponto, 1, 2 e por último o meu quarto ponto. Passo a agulha bem no centro do Vzinho e faço aqui o meu último aumento. 1 e 2. Modelo mais uma vez o meu trabalho, vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Vou diminuir essa laçada para que ela fique do mesmo tamanho das minhas correntinhas e vou começar a minha próxima carreira. Vou introduzir a minha agulha no centro do ponto, lembrando que eu nunca começo a minha carreira aqui na minha curva, onde eu tenho os meus aumentos. Sempre começo nesses pontos que estão sozinhos. Passo a agulha no centro do ponto,
pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei a altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco mais uma vez o fio que está vindo do rolo e fecho, fazendo o primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. Aqui eu trabalho um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar na minha curva. Cheguei aqui na minha curva, tenho todos os meus aumentos, vou começar a trabalhar agora um ponto sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Vou começar a intercalar esses aumentos. Passo a agulha no centro do meu primeiro ponto e faço um ponto sozinho. No ponto do lado, passo a agulha no centro do ponto e trabalho um aumento. 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Observem que eu trabalhei em cima do meu primeiro aumento da carreira anterior. Vou passar para o próximo aumento da minha carreira, o segundo, passo a agulha no centro do ponto e trabalho agora um ponto sozinho. No ponto do lado, trabalho um aumento, 2 pontinhos juntos. Trabalhei em cima do meu segundo aumento. Vou trabalhar em cima do meu terceiro aumento. Faço um ponto sozinho, no ponto do lado, trabalho um aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Cheguei aqui no meu quarto e último aumento da carreira anterior, faço um ponto sozinho e no ponto do lado, um aumento. Trabalhei em cima de todos os meus aumentos, volto fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar na minha curva, onde eu vou começar a intercalar os meus aumentos, exatamente como eu fiz aqui desse lado. Cheguei aqui na minha curva, vou trabalhar em cima do meu primeiro aumento da carreira anterior. Faço um ponto baixo centrado, no ponto do lado, trabalho um aumento. 1, 2. Venho para o meu segundo aumento e trabalho um ponto sozinho no ponto do lado, 2 pontos juntos. Em cima do meu terceiro aumento, faço um ponto sozinho no ponto do lado, 2 pontos juntos. Para finalizar, em cima do meu quarto aumento, trabalho um ponto sozinho, no ponto do lado, 2 pontos juntos. E arrumo todo o meu trabalho. A partir de agora, eu vou começar a subir a minha bolsa. E o legal dessa peça é que você não precisa cortar o fio para partir para a próxima etapa. Então, ela é uma peça muito fácil de fazer. Vou tirar a medida aqui da minha base para mostrar para vocês. Ficou com aproximadamente 19 centímetros. Deixa eu virar aqui para mostrar. 19 por 9, aproximadamente. Esse foi o tamanho da base oval. Se você quiser aumentar essa base e deixar ela maior, é só seguir fazendo essa mesma sequência de pontos, trabalhando sempre pontos baixos centrados sozinhos. Chegando aqui na curva, é só distribuir os aumentos. Então, aqui, como eu fiz um aumento e um ponto sozinho, se você for crescer ainda mais a sua peça, você vai trabalhar um aumento, 2 pontos sozinhos, até chegar no final da carreira e depois é só subir o corpo da bolsa. Vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, coloco no gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto essa laçada para deixar ela menor. Vou introduzir a minha agulha no centro do ponto. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixo centrado.
No ponto do lado, eu vou trabalhar um meio ponto alto relevo. Laço o fio na agulha, vou passar a minha agulha por baixo da perninha desse meu Vzinho, desse ponto que eu fiz, só que eu vou pegar apenas a perninha do lado direito do meu ponto. Então, eu passo o gancho da minha agulha pegando apenas a perninha do lado direito do ponto, vou jogar a minha agulha aqui para trás. Observem que eu vou jogar a minha agulha por baixo da correntinha, dessa forma. Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, vou passar por trás dessa alcinha do meu ponto, dessa forma, vou dar altura, fiquei com 3 laçadas na minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e tiro as 3 de uma só vez. O meu ponto, ele vai ficar com esse formato, fica um ponto mais torcido. No ponto do lado, eu vou trabalhar um ponto baixo centrado, um ponto baixo centrado simples. No próximo, laço o fio na agulha e trabalho o meu meio ponto alto relevo. Passo a minha agulha pegando a perninha do lado direito do meu ponto, dessa forma. Jogo a minha agulha aqui para trás, passando por baixo da correntinha, pesco o fio que está vindo do rolo, passo por trás da perninha do meu ponto, dessa alcinha, dei altura, fiquei com 3 laçadas no gancho da agulha, pesco o fio, tiro as 3 de uma só vez. No ponto do lado, trabalho um ponto baixo centrado. No meu próximo, faço o meu meio ponto alto, passo a minha agulha por trás da perninha do meu ponto, jogo a minha agulha aqui para trás, pesquei o meu fio, passo o fio por trás dessa alcinha que estava na minha agulha, 3 laçadas no gancho da agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. É um ponto bem simples e esse é o ponto que a gente vai usar em toda a nossa peça. Sigo dando continuidade, fazendo esse mesmo padrão, intercalando os meus pontos, um ponto baixo centrado e um meio ponto alto relevo, até chegar no final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira e a partir de agora o meu trabalho ele vai começar a ficar mais abaloado, já que eu não estou trabalhando mais nenhum tipo de aumento. Inclusive aqui na minha curva eu trabalhei um ponto para cada pontinho de base. Vou fazer o meu fechamento, estico essa minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto essa laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das outras, e a partir de agora eu vou trabalhar ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado e meio ponto alto relevo em cima de meio ponto alto relevo. Começo fazendo ponto baixo centrado, já que eu tenho aqui o meu ponto baixo centrado bem embaixo dessa laçada que eu acabei de levar aqui para trás, passo a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada que eu levei aqui para trás do meu trabalho, pesco o fio que está vindo lá do rolo e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado. No próximo ponto, onde eu tenho o meu meio ponto alto, eu tenho esse risquinho que se forma em cima dele. Aqui eu tenho o meu ponto, tenho esse risquinho que fica mais deitado. É nesse risquinho que eu vou passar a minha agulha. Laço o fio que está vindo lá do rolo, vou passar a minha agulha por trás desse risquinho, desse pontinho aqui. Dessa forma, passei a minha agulha por trás, jogo a minha agulha aqui para o lado de dentro do meu trabalho. Pesco o fio que está vindo do rolo, vou passar por trás dessa perninha que está na minha agulha, aquele risquinho do meu meio ponto alto, passo por trás, dei altura, 3 laçadas no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo, tiro as 3 de uma só vez. No ponto do lado, trabalho um ponto baixo centrado. No ponto do lado, onde eu tenho o meu meio ponto alto relevo, trabalho meio ponto alto relevo. Pesco o fio que está vindo do rolo, vou passar por trás desse risquinho que se formou aqui em cima do meu meio ponto alto, passo a agulha, pegando apenas essa perninha do ponto, jogo a minha agulha aqui para trás, pesco o fio que está vindo do rolo, passo por trás dessa primeira perninha, dessa forma,
3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro as 3 de uma só vez. E sigo fazendo essa mesma sequência até o final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira, o meu trabalho ele já começa a ficar mais abaloado. Vou esticar a minha laçada para fazer o meu fechamento. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu ajusto para deixar ela menor. Passo a minha agulha no centro do ponto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura, coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho, fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado dessa minha terceira carreira. No ponto do lado, eu trabalho o meu meio ponto alto relevo. Laço o fio na agulha, passo a agulha por trás desse risquinho que se formou no meu meio ponto alto, jogo a minha agulha aqui para trás, pesco o fio, passo por trás dessa primeira alcinha que está na minha agulha, dei altura, laço, tiro os 3 de uma só vez. E eu vou trabalhar um total de 11 carreiras com esse ponto, sempre intercalando o ponto baixo centrado com o meio ponto alto relevo. Estou aqui na minha terceira carreira, vou dar continuidade até totalizar 11 carreiras e volto com vocês. Fiz as minhas 11 carreiras, vou agora fazer um acabamento todo em ponto baixíssimo na borda da minha bolsa. Vou esticar a minha laçada, vim com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou ajustar para deixar essa laçada menor, do mesmo tamanho das minhas outras correntinhas. Venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa laçada, vou dar uma leve girada na minha agulha para que ela pegue a alcinha de trás, coloco no gancho da agulha essa alcinha, ajusto mais uma vez, pesco o fio que está vindo lá do rolo e vou trazer tudo aqui para frente. Trouxe aqui para frente, eu não fecho esse ponto, venho aqui no ponto do lado, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha, passo a minha agulha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente e fecho tudo de uma só vez, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Vou trabalhar ponto baixíssimo por toda a volta da bolsa, pegando sempre a alcinha de trás da correntinha. Passei a agulha pegando a alcinha de trás, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho tudo de uma só vez. Vou fazer isso até o fim da minha carreira. Cheguei no último ponto da carreira, já posso cortar o meu fio para simular o último ponto baixíssimo. Vou puxar todo o meu fio aqui para frente, venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando no meu primeiro ponto baixíssimo, nas duas alcinhas do ponto, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para cima. Vou virar o meu trabalho e venho com a minha agulha de dentro para fora, para que ela saia bem no centro dessa correntinha onde está saindo essa minha laçada. Passo a minha agulha bem no centro da correntinha, pesco mais uma vez o meu fio e puxo tudo aqui para dentro. Viro meu trabalho, arrumo essa minha correntinha para deixar ela do mesmo tamanho das outras e aqui na parte de trás eu vou esconder todo o meu fio entre os pontos e no final eu coloco um pinguinho de cola para ficar bem seguro. Para fazer agora o detalhe do enforcador na minha bolsa, para que ela fique modelo saco, eu vou pegar um pedaço de fio, aproximadamente uns 90 centímetros, e também uma agulha mais fina. Vou pegar a minha bolsa e eu vou fechar ela aqui na lateral. Eu coloco a lateral aqui para dentro, dessa forma, fazendo um modelo saco. Ela vai ficar assim. Vou pegar o meu fio e vou passar aqui na parte de trás. Eu vou encontrar o meio da minha peça e um ponto antes desse ponto que está marcando o meio, eu passo a minha agulha e vou pescar esse meu fio aqui para o lado de dentro da minha bolsa.
Vou puxar uma ponta e deixando a outra aqui desse lado. Venho no próximo ponto, pontinho do lado, passo a minha agulha e pesco a outra ponta de fio. E puxo mais uma vez toda ela aqui pra dentro. Eu vou voltar com o meu fio aqui pra minha lateral. Aqui onde eu tenho essa minha curva. E aqui é importante observar o seguinte. Eu não posso passar a minha agulha nesses pontinhos que estão formando essa minha lateral. Então, esses pontinhos que estão aqui na parte de dentro, fazendo essa minha curva, eu não posso passar a agulha. Então, eu venho com a minha agulha no ponto do lado, dessa forma, e pesco o meu fio, puxando ele aqui para o lado de fora. Vou fazer o mesmo aqui nesse outro lado. Se você tiver dúvida, é só dobrar a peça mais uma vez para localizar esses pontos que formam a curva e pesca o fio aqui para o lado de fora. Fiz esse processo dos dois lados, agora eu preciso trazer o meu fio mais uma vez para dentro da minha bolsa. Novamente, dobro minha peça, porque eu não posso trabalhar nesses pontos, venho com a minha agulha de dentro para fora e vou pescar o meu fio. Vou trazer todo ele aqui para dentro. Faço o mesmo com esse outro lado. Depois de passar todo o meu fio aqui por dentro, eu vou trazer ele aqui para fora. Eu sempre gosto de posicionar a agulha dessa forma, para que eu encontre o mesmo ponto que eu peguei aqui na parte de trás, para que fique o mais reto possível o meu trabalho. Então, aqui eu posicionei a minha agulha, venho aqui nesse pontinho onde a minha agulha está e puxo todo o meu fio aqui para o lado de fora. Faço o mesmo com esse outro lado. Posiciono a minha agulha e venho com ela aqui no pontinho de fora e puxo todo o meu fio. A parte interna da minha bolsa vai ficar assim. Agora eu vou colocar o detalhe de coração, que vai deixar essa peça bem linda. Vou pegar o coração passante, pego uma das pontas do meu fio e passo aqui por dentro. Eu posso vir com a ajuda da minha tesoura, que tem a ponta bem fina, para empurrar todo esse fio para que ele saia aqui desse lado. E puxo todo o meu fio. Vou fazer o mesmo com esse outro lado. Por isso que eu sempre trabalho com uma tesoura mais fina para ajudar a empurrar. Se você tiver uma agulha, também vai ajudar. Venho com essa outra ponta do fio e passo aqui para o outro lado. Com bastante cuidado, eu vou empurrando esse meu fio com a ajuda da minha tesoura. Depois de passar as duas pontinhas do fio aqui por dentro do meu coração, eu só arrumo elas para que as duas fiquem do mesmo tamanho. E puxo bem firme para fechar minha bolsa. Aqui na parte de baixo eu posso cortar o excesso de fio e fazer um nozinho nas duas pontinhas, para que o meu fio ele não escape ali no meu coração passante. Faço um nozinho bem simples e aqui nessa outra também. A minha bolsa vai ficar com esse fechamento. Aqui na parte de dentro eu posso puxar ainda mais o meu fio para deixar a minha bolsa bem fechada e vai ficar com esse detalhe de coração que faz toda a diferença. Agora é só aplicar a minha alça. Coloquei a minha alça e esse foi o resultado final. Uma peça muito fácil de fazer, utilizando apenas um rolinho de fio de malha da Meliá. E ainda sobrou essa quantidade de fio. O rendimento é excelente. E se você gostou dessa aula, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidades por aqui. Um beijo e até a próxima! What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.